Os avivalistas foram pregadores, evangelistas e líderes cristãos que desempenharam um papel fundamental nos grandes movimentos de despertamento espiritual ocorrido principalmente entre os séculos XVIII e XIX. Em uma época marcada por formalismo religioso e declínio da vida espiritual nas igrejas, eles proclamaram a necessidade de uma fé viva, de uma conversão genuína e um relacionamento pessoal com Cristo. Nesse vídeo, conheceremos os 10 principais deles. Assista até o final. Jonathan Edwards foi uma das figuras mais influentes da história do protestantismo e é amplamente considerado o principal teólogo do primeiro grande despertamento. Nascido nas colônias americanas, destacou-se por sua inteligência extraordinária, profunda piedade e compromisso com as doutrinas reformadas. Como pastor e pregador, Edwards teve papel central no movimento de avivamento que transformou a vida religiosa das colônias britânicas na América do Norte, com sermões que enfatizavam a necessidade da santidade, a gravidade do pecado humano e a necessidade de uma conversão genuína operada pelo Espírito Santo, dos quais o mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, tornou-se um dos textos mais conhecidos da história do cristianismo, que trouxe arrependimento verdadeiro aos ouvintes. Além de seu ministério pastoral, Edwards produziu obras teológicas com muita profundidade sobre temas como a liberdade da vontade, os afetos religiosos e o verdadeiro avivamento, sendo frequentemente lembrado como o maior teólogo da história americana. John Wesley foi um dos mais influentes pregadores da história do cristianismo e o principal líder do movimento metodista. Nasceu na Inglaterra e dedicou sua vida à pregação do Evangelho, ao discipulado cristão e à promoção de um avivamento espiritual que transformaria profundamente o mundo de língua inglesa. Inicialmente ministro da Igreja Anglicana, Wesley passou por uma experiência de renovação espiritual que marcou seu ministério e fortaleceu sua ênfase na necessidade de uma fé pessoal e viva em Cristo. A partir daí, dedicou-se à evangelização, pregando para multidões e organizando grupos de discipulado voltados para o crescimento espiritual dos convertidos. Seu trabalho deu origem ao metodismo, movimento que se espalhou por diversos países e influenciou milhões de pessoas. Por sua dedicação à evangelização, à santidade e à formação de discípulos, Wesley é considerado uma das figuras mais importantes do protestantismo. George Whitefield foi um dos maiores evangelistas da história da Igreja e uma das figuras centrais do primeiro grande despertamento, marcado por sua extraordinária habilidade de comunicação e por sua dedicação incansável à pregação do Evangelho. Whitefield foi um dos pioneiros da pregação ao ar livre, levando a mensagem cristã para milhares de pessoas que não frequentavam igrejas. Seus sermões atraíam multidões impressionantes, e sua voz poderosa permitia que fosse ouvido por dezenas de milhares de pessoas sem qualquer amplificação, transmitindo verdades bíblicas com convicção e fazendo dele um dos pregadores mais conhecidos da sua geração. Ao longo de seu ministério, realizou diversas viagens missionárias entre a Inglaterra e as colônias americanas, tornando-se uma das principais forças por trás dos avivamentos do século XVIII. Sua mensagem enfatizava o novo nascimento, o arrependimento e a fé em Cristo. James McCready foi um dos principais precursores do segundo grande despertamento e uma figura fundamental na história dos avivamentos norte-americanos. Atuou como pastor presbiteriano em uma época em que as regiões de fronteira dos Estados Unidos enfrentavam grande escassez de igrejas e líderes espirituais. Convencido da necessidade de um profundo despertamento espiritual, McCready se dedicou intensamente à oração, à pregação e à busca por renovação religiosa. Seu ministério ficou especialmente conhecido pelos avivamentos ocorridos em Kentucky, que atraíram multidões e resultaram em inúmeras conversões, encontros que ajudaram a preparar o terreno para o segundo grande despertamento. Barton W. Stone foi um dos principais líderes do segundo grande despertamento, atuando como pastor presbiteriano e ganhando destaque por seu envolvimento em alguns dos mais importantes movimentos de renovação espiritual. Seu nome ficou especialmente ligado ao famoso avivamento de Cane Ridge, realizado em 1801 no estado de Kentucky. O encontro reuniu milhares de pessoas e tornou-se um dos maiores eventos religiosos da história dos Estados Unidos. Stone defendia um retorno ao cristianismo do Novo Testamento e buscava promover maior unidade entre os cristãos. Asahel Nettleton foi um dos evangelistas mais influentes do segundo grande despertamento e uma das figuras mais respeitadas dos avivamentos americanos do século XIX.
Ele dedicou sua vida à pregação do Evangelho e à promoção de despertamentos espirituais nos Estados Unidos. Neroton acreditava que o verdadeiro avivamento deveria ser resultado da ação soberana de Deus por meio da pregação fiel das Escrituras e da obra do Espírito Santo. Seus ministérios foram marcados por profundas convicções de pecado, numerosas conversões e mudanças duradouras na vida dos convertidos. Peter Cartwright foi um dos mais conhecidos pregadores do Segundo Grande Despertamento e uma figura marcante dos avivamentos nas regiões de fronteira dos Estados Unidos. Ele se converteu ainda jovem, durante um período de intenso despertamento espiritual, e dedicou o restante de sua vida à pregação do Evangelho. Como ministro metodista, percorreu milhares de quilômetros a cavalo, levando a mensagem cristã a comunidades isoladas que muitas vezes não possuíam igrejas ou pastores. Sua coragem, simplicidade e estilo direto de pregação fizeram dele uma figura extremamente popular entre o povo, contribuindo para inúmeras conversões e para a expansão do metodismo na América. Charles Finney foi uma das figuras mais influentes da história dos avivamentos protestantes. Ele iniciou sua carreira como advogado, mas após uma experiência de conversão, decidiu dedicar sua vida à pregação do Evangelho. Finney se tornou o principal nome do Segundo Grande Despertamento, liderando campanhas evangelísticas que atraíam multidões e resultavam em grande número de conversões. Além de evangelista, foi professor e presidente de uma importante instituição educacional, influenciando gerações de líderes cristãos. Embora algumas de suas posições teológicas tenham sido alvo de críticas, sua influência sobre o evangelicalismo moderno é inegável. William Booth foi um dos mais influentes evangelistas do século XIX. Dedicou sua vida à pregação do evangelho, especialmente entre os pobres, marginalizados e esquecidos pela sociedade da época. Convencido de que a mensagem cristã deveria alcançar aqueles que raramente entravam em uma igreja, ele desenvolveu um ministério evangelístico voltado para as ruas, bairros operários e regiões mais carentes das cidades inglesas. Em 1865, fundou o Exército de Salvação, organização que rapidamente se expandiu para diversos países e se tornou uma das mais conhecidas obras missionárias e assistenciais do mundo. D.L. Moody foi um dos mais importantes evangelistas do século XIX e uma das figuras mais influentes da história do protestantismo moderno. Nascido nos Estados Unidos, teve uma origem humilde e pouca educação formal, mas se tornou um dos pregadores mais conhecidos de sua geração por sua paixão em anunciar o Evangelho de forma simples e acessível. Ao longo do seu ministério, realizou grandes campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sua mensagem enfatizava a necessidade da fé pessoal em Cristo, do arrependimento e da transformação da vida produzida pelo Evangelho. Além de evangelista, Moody fundou escolas, institutos bíblicos e diversas iniciativas voltadas para a formação cristã. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe e tchau!